A pandemia trouxe dificuldades para muita gente, principalmente para a classe artística. Os teatros ficaram fechados e, na tentativa de superar as dificuldades, algumas companhias ofereceram espetáculos online. Agora, os teatros estão reabrindo. E para falar sobre esse novo momento, recebemos aqui no Opinião Pernambuco, ainda de forma remota, o Taveira Júnior. Ele é ator, produtor e presidente da Artep, Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco. E também Manuel Constantino, que é ator, diretor e dramaturgo. Bem, o Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária AM e FM, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Para você que nos acompanha nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bom, vamos começar fazendo um balanço de como foi o período sem espetáculos presenciais. O período da pandemia foi um golpe muito grande, porque havia muitos espetáculos que tinham acabado de estrear no início do ano. Né? Então, chega março e tudo se fecha. E alguns espetáculos já estavam começando a voltar para os palcos, alguns espetáculos já vendendo para as escolas os espetáculos infantis, e, de repente, toda uma cadeia produtiva teve que parar. Então, foi um período extremamente difícil, não só para as pessoas de teatro, mas para todas as pessoas, todos os artistas, trabalhadores das artes cênicas, de um modo geral. E, notadamente, o pessoal de circo, porque foi um problema muito sério de dificuldade de sobrevivência. Né? Quase todos tiveram que parar mesmo, e alguns não tinham como sobreviver, então foi feito várias campanhas de cestas básicas, de ajuda, de vaquinhas. Então, foi um período extremamente difícil e que, infelizmente, o Estado e o município não liberou um auxílio emergencial para os artistas das artes cênicas. Houve uma liberação de auxílio emergencial para o pessoal do Carnaval, o pessoal do São João, né? Mas na área das artes cênicas nós não tivemos, em termos municipais e estaduais, auxílios emergenciais. Por outro lado, num movimento nacional, isso foi muito importante, dos artistas de todo o Brasil, conseguimos a Lei Aldir Blanc, que foi um paliativo, e que aconteceu mais recentemente. Demorou muito, mas chegou. Então, é todo um processo onde toda uma cadeia produtiva, isso significa mais de 1 milhão de artistas, até porque nós sabemos que a cadeia produtiva da produção cultural colabora com 2% do PIB nacional, né? Então, essa cadeia da produção cultural, e notadamente das artes cênicas, sofreu muito, e hoje até a própria retomada está difícil, mas a gente está conseguindo. Nós tivemos aí a fala do Manuel Constantino, e agora vamos para você, Taveira. Então, qual o seu balanço dessa primeira fase da pandemia, né, que começou em março do ano passado e se arrastou até recentemente? Ou seja, a pandemia continua, mas agora a coisa começa a mudar de cor. Realmente, como disse o Manuelzinho, foi um período muito difícil. Foi um período em que a gente, principalmente que está à frente de entidades que zelam pelos direitos, pelos interesses da classe, a gente teve um processo muito difícil em ver muitos colegas da gente em petição de miséria até. Porque aquele que vive única e exclusivamente das artes, ele não teve de onde tirar o seu sustento. Por incrível que pareça, talvez o público não saiba, mas tem muitos artistas que vivem de sua arte, dependem dessas execuções de espetáculos, isso em toda a cadeia produtiva. Não estou falando só do ator, mas até do marceneiro que faz os figurinos, ou faz os cenários, da costureira que faz os figurinos, e até do pipoqueiro que fica na frente do teatro, nos dias de espetáculo.
ele sentiu muito, foi um baque muito grande para a gente nas artes cênicas, e aconteceu que a gente acabou por, de repente, estar fazendo cotas, fazendo ajudas, fazendo rifas, para que a gente conseguisse sobreviver. A própria vida das entidades ela foi bastante difícil, porque a gente não tinha nem como cobrar uma contribuição, que normalmente é uma contribuição mensal, mais a título de vínculo do que necessariamente de sustentação, né, efetiva das entidades. Então, ocorreu que foi um período bastante difícil, sem grandes horizontes à primeira vista, não se tinha muita coisa a fazer, a não ser ficar, né, certamente em casa, né? A gente não tinha esse advento das vacinas, ainda desconhecíamos muito a doença, e as medidas de segregação, elas fizeram com que a situação agravasse cada vez mais. Era necessário, né? Uhum. Mas foi um período, como disse Manuelzinho, muito difícil para que a gente conseguisse segurar a onda e viver e até planejar nossas ações. Algumas companhias, alguns atores, alguns grupos, algumas pessoas, até individualmente, tentaram, de alguma forma, driblar essa situação, trazendo espetáculos virtuais. E aí vinha uma nova proposta, que era uma proposta que a gente, de repente, não sabia se era audiovisual ou se era teatro, né? Ou talvez as duas coisas, uma mistura, uma fusão de linguagens. E aí essas experiências, elas foram realmente relevantes ou foram pontuais, Manuel? Eu acho que sim. Então, foi uma experiência nova e rica, porque eu comecei a chamar de teatro híbrido. Teatro híbrido. Então, eu gravei, por exemplo, 6 episódios, mas eu pedi para meus atores trabalharem teatralmente. Só que estávamos usando o audiovisual como ferramenta. Então, foi uma experiência difícil, porque nova, mas, ao mesmo tempo, instigante, porque fez com que nós buscássemos caminhos. E era necessário que tivéssemos caminho neste momento de pandemia. Um caminho, então, e contribuir, de alguma forma, dentro de casa, contribuir com a população, levando cultura para a população, mesmo online, porque é uma função nossa. É a nossa função levar a cultura para as pessoas. E o caminho foi online, a experiência foi difícil, mas foi bonita no sentido de compreender que o artista, independente do tempo que estamos vivendo, vai ser sempre um aprendiz. E tivemos que fazer teatro, um teatro híbrido, um teatro digital, e que isso nos ensinou muito a fazer teatro e a lidar com audiovisual e sem perder a essência do teatro, entende? Tiago Taveira, tua opinião sobre isso? É claro que essa mudança que Manuel Constantino faz referência, ela foi muito repentina. Então, de repente, a gente que não estava acostumado a trabalhar com câmeras, a saber ângulos, ou deslocamento de câmera, ou iluminação, como é que se coloca um som, isso foi o jeito para se adaptar de uma maneira, de certa forma, muito rápida, para a gente conseguir, né, se adaptar, se adequar a isso. Também foi um meio que muitos artistas se utilizaram para arrecadar algum dinheiro para si, né? Falando daquelas dificuldades que eu disse no início. Era uma forma de oferecer um trabalho e a gente, digitalmente, também fazer depósitos, né? Qualquer trocadinho, às vezes, você colocava para a pessoa para ir literalmente comprar comida mesmo, sabe? Então, assim, esses recursos tecnológicos ajudaram bastante. Eu tenho certeza que tem muitos atores agora mais íntimos, né, das câmeras, da própria linguagem do audiovisual, tá? Mas foi um processo muito rápido, muito sacrificante, tá? E que, assim, ao meu ver,
ele rendeu bons frutos, principalmente na difusão de espetáculos novos, de textos que estavam, né, a pessoa inventava alguma coisa também, mas nem sempre se tinha uma audiência tão boa, tanto quanto a ida ao teatro, né? Como eu digo sempre, teatro é teatro e não vai deixar de ser, né, pelos adventos das tecnologias que aparecem, né, na nossa sociedade. Foi difícil. A gente já... Isso. Foi difícil, mas estamos indo. Certo. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, então a gente dá uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho falando exatamente sobre a retomada. A gente já fez um balanço, né, dessa fase aí, e agora é o momento de voltar aos palcos. Então, como que a categoria, como que a classe artística está se preparando para essa retomada? Daqui a pouquinho no Opinião Pernambuco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a retomada dos teatros de forma presencial diante desse cenário da pandemia. Nossos convidados são o Manuel Constantino, que é ator, diretor, dramaturgo, e o Taveira Júnior, que também é ator, diretor e produtor, presidente da Artep, que é a Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco. Bom, Manuel Constantino, o momento agora é de retomada, né? É de retorno aos palcos. Qual a expectativa? Como que está a preparação para essa retomada? Olha, a preparação, a expectativa é grande, porque são quase 2 anos, né? Quase um ano e tanto, mais de um ano, sem ter o público. Então, há uma ansiedade óbvia, ter o público de volta, mas assim, a preparação é seguindo os protocolos da vigilância sanitária da Secretaria de Saúde. Por exemplo, eu vou voltar com o meu espetáculo Confissões Urbanas, mas só com 50% da capacidade do espaço, com distanciamento, com álcool gel, e como o meu projeto é um café-teatro, há um distanciamento nas mesas e as pessoas só tiram as máscaras se estiver petiscando ou bebendo, mas estamos seguindo rigorosamente os protocolos para garantir a vida. Independente de qualquer coisa, estamos numa pandemia, né? E claro que o processo de vacinação está caminhando, ainda bem, e a expectativa é que o público volte vacinado, né? E seguindo os protocolos, porque a gente precisa não só defender a vida, mas também tem que defender o trabalho, a produção teatral. E, na sua visão, Taveira Júnior, quais os cuidados que devem ser tomados para que essa volta ela seja bem iluminada? Ela tem que seguir todos os trâmites do distanciamento, utilização de máscaras, a colocação de álcool em gel na porta, né, o distanciamento entre cadeiras. Atualmente, o governo do estado, a Secretaria de Saúde, ela recomenda 50% do público, né? Deus quiser, as coisas vão melhorar, né? Tendo em vista que essa retomada, na verdade, ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo desde quando os teatros foram reabertos. Eles já acontecem principalmente com os espetáculos infantis. A gente tem uma produção muito represada, né? Então, muita gente que estava com espetáculos novos começou esse projeto embrionário de gerar ele, né? Enquanto isso, e para entrar algum trocado já no bolso, reeditou alguns espetáculos que ficaram em cartaz, principalmente espetáculos infantis. Eu tive a graça de, um mês atrás, ir assistir espetáculos no Parque Dona Lindu, lá no Teatro Barreto Júnior, que já estão funcionando, como volto a dizer, ressaltar, que principalmente em espetáculos infantis. Então, todo sábado, domingo à tarde, nos teatros, eu acho que excetuando-se, por enquanto, o Teatro Parque e o Teatro Apolo, eles estão fazendo espetáculos, principalmente no Teatro Barreto Júnior e no Parque Dona Lindu. Então, assim, ela já está ocorrendo e falta agora essa complementação das grades dos teatros, que é justamente a dos espetáculos adultos. Alguns já estão fazendo, mas não é aquela coisa de temporada,
né? Se faz uma semana, 2 semanas e para, né? Muito mais para que a gente volte à ativa. Emanuel, você falou um pouquinho aí sobre o espetáculo Confissões Urbanas. Fala mais um pouquinho sobre esse espetáculo, né? O que é ele? Qual é a proposta desse trabalho? Como que tem sido a reação das pessoas nessas primeiras apresentações? A reação é muito bacana, porque é um trabalho solo, são vários. Cada ator pega um texto que eu adaptei, são textos de Cícero Belmar, Rômulo César Mello e Victor Santana, que eu adaptei para o teatro com solos. São solos curtos, como é um projeto de café-teatro, num bar-teatro, então são espetáculos que têm uma duração de 30 minutos. Até porque é a possibilidade de você encontrar os amigos, petiscar, ter um bom papo, beber e assistir um produto cultural. No caso, um espetáculo de teatro com um ator interpretando personagens contundentes e que dentro de um universo dos autores que eu escolhi, que foi Cícero Belmar e Rômulo César Mello e o Victor Santana. Mas a reação do público tem sido muito fantástica, né? Porque são textos curtos, então dá para você assistir e, após o espetáculo, a conversa nas mesas gira em torno do espetáculo, daquilo que foi abordado pelos personagens. É muito interessante e extremamente rico. Maravilha, Manuel. Taveira Júnior, você está voltando também com o espetáculo Mandrágora, que é uma adaptação de um texto de Maquiavel, né, de Nicolau Maquiavel, e a peça ela é de Guilherme Vasconcelos, com direção do Marcondes Lima. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa proposta. O espetáculo já esteve nos palcos em outros momentos, né, antes da pandemia, e agora está voltando. Fala sobre isso. É mais ou menos aquilo que a gente estava falando. Temos espetáculos prontos dentro de casa, guardados, né? E a gente está retomando um espetáculo que ele já existe desde 2015. Na verdade, a gente estreou no Janeiro de Grandes Espetáculos, que, por sinal, esse ano vai ter uma versão também. Esse próximo janeiro já tem o Janeiro de Grande Espetáculo, é um festival que já existe há 28 anos. Então, a gente estreou ele em 2015 e, por 2 edições, a gente fez o festival. Mas esse espetáculo já cumpriu temporada em teatros como Parque Dona Lindu, Teatro Arraial, Teatro Apolo, e desta feita a gente vai fazer uma pequena temporada de 2 semanas, somente sextas e sábados, no Teatro Barreto Júnior, lá no Pina, às 8 horas da noite. É uma comédia hilariante, né? Ela foi adaptada aos costumes, aos ditames nordestinos, né? Não é aquela peça clássica de Maquiavel que é contextualizada na Idade Média ainda, e sim um espetáculo com o nosso linguajar, nossos trejeitos, nossas gags, né? Ela estreou em 2015, a gente já tem 6 anos ininterruptos, a não ser esse intervalo da pandemia. Já percorreu várias cidades do interior, a gente ganhou pelo Funcultura 2 vezes, né? Tanto a montagem como a circulação dela pelo interior de Pernambuco. E da outra vez a gente fez isso em 2017, a gente fez cerca de 12 cidades do interior com esse meio de difusão que é do Fundo de Cultura. E por falar nisso, os fundos, está aberto a Lei Aldir Blanc II, que é um restante daquela primeira Lei Aldir Blanc, né, que aconteceu no ano passado. Os editais estão abertos na região metropolitana, em todas as cidades do estado de Pernambuco, e é interessante os artistas se ligarem, porque é uma ajuda substancial para que você consiga tocando a sua vida enquanto não retoma de verdade, né, e a gente tem nossa plateia vendo a gente ao vivo, né, como dizia aquele slogan do pessoal da APACEP, que era teatro ao vivo, vá ver. Né? A gente precisa muito desse calor humano, desse retorno das risadas. Então, a Mandrágora é um espetáculo que é uma comédia que a gente volta daqui a 3 semanas lá no Teatro Barreto Júnior. Isso, a partir do dia 22 de outubro, esse retorno do espetáculo, 22, né, Taveira? 22 e 23,
É isso, dia 22, 23, 29 e 30 de outubro, às 8 horas da noite, no Teatro Barreto Júnior. Isso, eu tive a oportunidade de assistir no Teatro Arraial. Mas vamos para Manuel Constantino, né, que o tempo aqui, o tempo aqui passa muito rápido. Manuel, a batalha da vírgula contra o ponto final. Fala um pouquinho sobre o espetáculo aí antes que o nosso tempo acabe. Começamos a carreira da batalha da vírgula com ponto final, chegou a pandemia. Nós tínhamos vendido 3 espetáculos para colegas e tivemos que cancelar. Então, foi uma loucura, né? Então, agora voltamos, quer dizer, uma equipe de 10 pessoas teve que parar, e agora estamos voltando com a batalha da vírgula. E é óbvio, a gente não vai fazer temporadas longas. São finais de semanas que se intercalam para que a gente possa ir fazendo essa tomada com calma também, né? Não adianta também, num momento como esse, a gente bancar uma temporada longa. É necessário que esse público volte com segurança. Então, isso que a gente está fazendo. A criançada está voltando ao teatro e os pais estão levando, porque as crianças ficaram muito em casa esse tempo todo. Isso é muito ruim para a criança, pelo pique, pela energia que a criança tem. E o teatro faz muito bem ao processo de desenvolvimento da criança. Então, a gente está voltando com calma. Manuel, quem vence essa batalha? O ponto, a vírgula ou o público? É uma história bem bacana, porque é a história de uma menina que não fez a redação e aí ela não fez as atividades escolares em casa e quando chega na escola tem que fazer uma redação para cobrir o que faltou. E aí ela quer concluir a redação e não sabe se bota uma vírgula ou um ponto. E aí o ponto final é autoritário e quer acabar logo com tudo, ele quer terminar tudo, ele vem para terminar. E tem a vírgula que ela acha que as histórias devem continuar sempre. E aí, essa batalha lúdica, onde a criança aprende também a desenvolver opinião. Então, ensina a criança que a criança precisa também ter sua própria opinião. Isso é muito bom para o desenvolvimento da criança. Taveira Júnior, a gente está falando aqui da magia do teatro, né, da importância para a formação dos jovens. E, assim, todo o trabalho que vocês fazem é um trabalho também de formação de plateia, sobretudo quando levam os espetáculos para esse público infantil, infanto-juvenil. Então, assim, nesse momento agora eu queria que você trouxesse sua fala em função do estímulo a novos grupos, né, a novos produtores, a atores, para que essa máquina volte a moer, né, para que a gente continue tendo um teatro pujante em Pernambuco, né? Quais são tuas recomendações? O maior caminho para que você consiga formar plateia e formar novos artistas, como você falou, atores, produtores, diretores, é inicialmente a assistência a espetáculos, né? A gente tem esse lapso de tempo agora em que a gente deixou de fazer espetáculos, no entanto, teve muito curso online, né? Então, normalmente, assim, sempre chegam demandas de pessoas que nos perguntam, lá mesmo pela Artep, né, ou eu como produtor, como ser ator, como ser produtor, e isso faz com que a gente tenha sempre a esperança de que teremos dias melhores. Eu acho que a coragem em você empreender nas artes, principalmente no Brasil, nas condições socioeconômicas, culturais e políticas que nós nos encontramos, é muito grande, né? É uma bravura, né? Então, o que acontece é que a gente precisa fomentar, a gente precisa voltar em cartaz, em condições normais, para que a gente tenha cada vez mais aquelas criancinhas que tomem gosto pela arte, principalmente pelo teatro, pela dança, pelo circo, pela ópera, né? Existem óperas para a infância, e que incentivem futuros artistas que vão nos substituir, né, daqui a pouquinho, e que vão continuar essa arte milenar por muitos e muitos anos para centenas e centenas de pessoas em plateias diversas. Manuel, a gente volta para você agora, Manuel, para tuas conclusões finais, né? Eu acho que a gente vai ter muito tempo ainda aí fazendo um bocado de coisa nos palcos da vida. Eu acho assim que, claro que eu quero que venham novas gerações, mas enquanto cada um de nós pudermos estar no palco, devemos estar no palco. Porque até o ator, o artista do teatro, não tem idade para
está interpretando. Vai até onde puder mesmo, porque faz parte da nossa respiração, da nossa alma, do nosso espírito. E, claro, na medida eu estou ficando mais velho, mas vai surgir novos atores, novas atrizes, o que é fantástico, porque o teatro já tem mais de 2000 anos, não vai morrer nunca, porque fala do ser humano. O teatro fala do homem. Ok, nós agradecemos a sua participação, Taveira Júnior, agradecemos a sua participação, Manuel Constantino. Para vocês que nos acompanham nas rádios AM e FM, eu sou Valdir Oliveira. A gente espera que as pessoas voltem realmente de forma segura para os espetáculos que estão sendo montados pelas nossas companhias. A todos o nosso muito obrigado e até um próximo encontro.